Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais essa edição do Café Filosófico, que este ano completa 5 anos de eventos, de trabalho comunitário, de boa vontade, cujo lucro é o enriquecimento mútuo das relações humanas. Nós convidamos agora para estar conosco meu querido amigo, grande professor intelectual e um ser humano de coração ímpar, querido professor Weber Lima. Muito obrigado, querido. Weber Lima é professor, filósofo e mestre em filosofia pela UFG, especialista em filosofia clínica pelo Instituto Pasteur e doutor em sociologia pela UNB. E também foi, desde nossa amizade, mestre em Tai Chi Chuan. Vai estar conosco debatendo numa relação de perguntas entre nós dois a respeito do tema Bauman e a modernidade líquida, o amor diluído em fragilidades de açúcar. O tema convida a todos para uma reflexão conjunta e, num segundo momento, todos estão convidados a participar com o microfone aberto e tudo será disponível logo no YouTube para que assistam também em casa, participem numa interação coletiva. Agradeço a doação de alimentos que vão para diferentes instituições de caridade que, além da fome da alma, precisam que a barriguinha esteja cheia dessa consideração. E por isso, por muito, eu agradeço a vocês. Obrigado. Bom, para dar início a esse evento, apresentando um pouquinho deste nosso pensador e depois passando ao querido Weber, considerações para um debate entre nós. Zygmunt Bauman é um sociólogo polonês, hoje com 89 anos. Ele faz análises do consumismo pós-moderno e se dedica a ligações entre a modernidade e o Holocausto. Este pensador é considerado um dos mais proeminentes da nossa época a defender um paradoxo, o declínio da civilização, quem sabe o renascimento de outra. Entre os seus vários livros conhecidos, são mais de 40 best-sellers no mundo inteiro, nós temos conhecido por muitos o amor líquido, a vida líquida, modernidade líquida, vigilância líquida, tempos líquidos e por assim vai. Ele se inspira nessa ideia de liquidez de uma metáfora criada por Karl Marx no Manifesto do Partido Comunista, quando ele dissera que tudo o que é sólido se desmancha no ar. Bauman refaz isso dizendo: se desmancha no líquido, se desfaz, não se segura mais entre os dedos. Ou seja, nossa identidade pessoal e cultural, ela não é mais construída por herança, por história, por tradição, acúmulos cujas experiências somam com os erros. Não. Nossa identidade hoje, na condição de líquida, ela tem que ser criada e recriada instantaneamente. É como dizer que hoje, talvez, no lugar comum, no senso comum, nossa identidade foi substituída de um jargão mais difícil, como personalidade, dado por Freud, para um estilo. Basicamente, o exemplo do Facebook é um dos mais citados. Nossa identidade é uma noção de estilo. Quer dizer, moda, você é o que veste, você é a última postagem, você é uma vendagem, um produto. Bom, o que implica isso? Dizer que nossa sociedade, isso falando no mundo pós-moderno, ela é de menos contatos entre os indivíduos, cujos valores vão se perdendo. É nesse sentido que Bauman, por muitos pode ser considerado pessimista, mas por outros, melhor, por ele mesmo, um esperançoso. Porque se de um lado essa sociedade ela é decadente, não é melhor que isso termine para que outra coisa surja? A discutir isso, eu convido o querido professor Weber Lima
trazendo uma brincadeira com esse título: O amor diluído em fragilidades de açúcar. O açúcar é também uma metáfora bastante saborosa. O mesmo doce que excita as crianças, deprime o velho. Até quando nós conseguiremos metabolizar esse açúcar e o que do início parecia ser agradável, apetitoso e urgente, de repente se torna nossa falência, cansaço e indigestão? Querido Weber. O microfone aqui, querido, segundo. Boa noite a todos. Eu agradeço mais essa oportunidade de estarmos juntos celebrando esses 5 anos do Café Filosófico, e especialmente falando do Zygmunt Bauman, que é um autor provocativo, um autor, como o querido amigo e professor Goya disse, ele é prolífico, ele escreve muito, e ao mesmo tempo ele inquieta muito, né? Então eu agradeço a presença de todos nessa tarde de domingo, e fazer uma menção especial a um aluno meu que veio de Brasília só para estar aqui conosco, o Álvaro. Obrigado, querido, sua presença. Bem, pessoal, o Will já falou um pouco do Bauman. O Bauman completará no final desse ano 90 anos. Há mais de 60 ele se dedica à pesquisa sociológica. Ele tem uma gama ampla de influências no pensamento dele, particularmente alguns autores poloneses, por ser ele polonês, que não são muito conhecidos fora daquele eixo chamado de leste europeu. O Bauman, para quem não sabe, é de origem judaica, e em março de 68, na Polônia, houve um entreveiro com o Partido Comunista Polonês. Esse entreveiro começou aproximadamente em 1965. Em 1968, por uma série de brigas internas entre o Partido Comunista e um certo recrudescimento de o que nós poderíamos chamar de um grupo menos progressista na Polônia, cerca de 35 mil judeus foram expulsos da Polônia. Dentre esses judeus, o Zygmunt Bauman. E o Bauman vai para a Inglaterra, radica-se na Inglaterra, passa a ser professor da Universidade de Leeds, onde ele está até hoje. E aproximadamente na década de 70 para 80, o finalzinho do movimento hippie, início do punk, o rock passa por toda uma transformação. Se vocês conversarem com roqueiros dessa época, nenhum reconhece a década de 80, eles pedem para vocês esquecerem a década de 80. Aqui no Brasil, alguns autores dizem que foi a década esquecida, perdida, e portanto deve ser esquecida. E nesse momento, aproximadamente, o Bauman começa a se dar conta que o que o Karl Marx teria dito no século XIX, né? Karl Marx é de 1818, morre em 1883, no século XVIII. E, portanto, Marx é um homem do século XIX, nasce e morre no século XIX. Karl Marx teria dito: tudo que é sólido se desfaz no ar, ou seja, tudo é gasoso agora, tudo é incerto. O Bauman, inspirado nesse e em outros pensadores, ele percebe que não está tanto assim, a sociedade não se gaseificou, não desapareceu, mas ela não tem mais solidez. Nisso Marx teria acertado, ela não é mais sólida, ela não chega a ser gasosa, mas ela é líquida. E essa metáfora da liquidez é interessante, porque nós usamos essa metáfora, por exemplo, na economia, né? Você ter liquidez significa que você rapidamente obtém ganho, e ao mesmo tempo liquidar significa terminar. E aí vem a sua provocação, Will. Quando o Bauman usa a noção de liquidez, a primeira coisa que nos vem à mente é alguma coisa de velocidade. Isso particularmente um pensador francês chamado Paul Virilio trabalha muito com a noção de que nós vivemos em tempos hipermodernos, hipervelozes. O Bauman difere do Virilio no seguinte aspecto: não é tanto a velocidade que nos caracteriza, embora também,
mas a instabilidade e a fragilidade. Eu imagino que ninguém aqui tenha a habilidade de Jesus Cristo de andar em cima da água. Então a água é frágil, é instável. Você tentar caminhar sobre a água, você afunda. Tem algumas criaturas que têm essa habilidade, nós humanos não a temos. Então a metáfora é de você estar num ambiente pantanoso, num ambiente, portanto, insólido, e que você não consegue se mobilizar, se mover com tranquilidade. Você não sabe o que vai acontecer. E ao mesmo tempo a questão da liquidez, do liquidar como fim. Nós vivemos de alguma forma um fim de uma série de ciclos de graus e velocidades variados, sociais, políticos, econômicos e também, por que não dizer, ambientais, e estamos com dificuldade de pensar para onde vamos daqui. Então, alguém vai achar interessante que as obras do Bauman, assim, vigilância líquida, amor líquido, modernidade líquida, as pessoas pensam, vou ser baumaniano, vou colocar líquido em tudo, que aí eu vou ser baumaniano. Não, não é o mero adjetivar a frase que é a percepção que o Bauman está trabalhando. Ele tem toda uma construção teórica, onde você tem que ver em que situações nós temos essa liquidez, esse liquidar. Nos afetos, nós percebemos isso, na moral, nós percebemos isso, e percebemos essas relações morais, sociais, afetivas, afetando inclusive as relações no mercado, no Estado, na política. Então não basta colocar líquido em qualquer frase e você está compreendendo o que o Bauman diz, não. O Bauman ele parte da realidade para a compreensão da realidade, não apenas adjetivando ou usando uma metáfora muito provocante, e daí a gente é baumaniano. Eu gostaria de destacar nesse aspecto, que é a minha área de pesquisas por excelência, a questão da segurança. Fundamentalmente, a metáfora transmite a insegurança na qual todos nós estamos imersos. Insegurança nas relações, e aí a questão das fragilidades aqui, o amor diluído em fragilidade de açúcar. Açúcar, em inglês, é uma expressão, querido, você que esteve lá 3 anos na Califórnia, açúcar é uma expressão que diz respeito à transitoriedade, à fragilidade e ao mesmo tempo a você colocar valor nas relações humanas. Sugar baby, sugar boy é garoto e garota de programa em inglês. Sugar boy é garota de programa, sugar girl, sugar baby é garota de programa. E sugar daddy seria aquele homem que mantém o garoto ou garota de programa financeiramente, né? Então o açúcar, ele transmite um pouco essa coisa que você brincou, assim, é uma coisa doce, mas ao mesmo tempo tem um lado aí provocador. Só para lembrar também, vocês lembram o Renato Russo, Geração Coca-Cola? É bem isso. Exato. Então, o que o Bauman está dizendo é um pouco essa questão de nós não sabermos, ou não estarmos mais certos ou seguros quanto às nossas relações. O vídeo, por exemplo, mostra, foi uma entrevista que ele deu para o programa brasileiro, um outro evento muito parecido com esse aqui, na qual ele vai falar exatamente, usando o Facebook como um exemplo dessa liquefação. Você faz milhares de amigos, né? Eu não tenho 90 anos como Bauman, mas nos meus anos de vida eu não consegui fazer também 500 amigos. Na verdade, eu conto nas minhas mãos aqueles que realmente são meus amigos. E no Facebook, muito rapidamente, a pessoa aparece como amigo, né? Muito facilmente aparece como amigo, e você conecta e desconecta. Muito fácil fazer isso. Na nossa vida, tal qual aqui agora offline, não é tão fácil você conectar-se, desconectar-se das pessoas. Talvez conectar-se um pouco mais fácil, mas desconectar é um tanto traumático. E é um pouco isso que ele vai falar na questão da liquidez. Ao liquidar uma situação na nossa vida, tal qual aqui, face a face, não é tão fácil você dizer para a pessoa bye bye, so long, farewell. Há um trauma, há uma intensidade, há uma pulsão viva ali entre os humanos.
Nas redes sociais você simplesmente vai lá, como ele brinca, e faz delete. Deleta a pessoa, apaga a pessoa, e a pessoa vai embora. Então um pouco ele tenta usar as redes sociais para mostrar da nossa insegurança, da nossa instabilidade. Eu não sei quantos de vocês acompanham debates, por exemplo, no Facebook, que eu apelidei de feirão das bocas. Eu chamo de feirão das bocas. Qualquer coisa que você diga, se você faz, eu faço um elogio ao meu querido amigo de muitos anos, mas vira uma luta infinita de pessoas atacando por tudo quanto é motivo, que a amizade não vale nada, não, mas que a amizade é muito boa, e vira uma guerra de opiniões as mais diversas. Por isso eu chamei de feirão das bocas. Na verdade não tem bocas ali, tem escrita, mas a escrita de certa forma funciona como o nosso, na relação face a face conversão, e as pessoas se atacam. Então o que o Bauman quer perceber é isso. O que está acontecendo? Que nós temos, isso é fundamental no pensamento dele, na verdade, um verdadeiro ódio líquido, um ódio frenético, feroz, rápido, e que extermina as nossas possibilidades de relação. E por trás disso está a obra dele, da qual ele ganhou um prêmio internacional, eu imagino que o Will tenha menção dela aqui, que é o Holocausto e Modernidade. Sendo ele judeu, ele vai trabalhar exatamente, e isso deu mote para ele da modernidade líquida, a questão do extermínio. Arredondando, cerca de 6 milhões de judeus foram liquidados em campos de concentração. Então ele percebeu que é uma época em que a gente liquida muito rapidamente seres humanos, outros seres vivos, incluindo a natureza como um todo, e nós, claro, fazendo parte desse cosmos vivos, desses biomas todos, nas suas complexidades. Então um pouco a percepção do Bauman é isso, e ele quer perceber essa coisa dessa transitoriedade, dessa instabilidade, e fundamentalmente a preocupação dele, e num belo livro ele chama de cegueira moral, ele usa uma expressão que ele traz lá da Grécia Antiga, a diaforização, essa insensibilidade, essa nossa perda, a liquidação da nossa sensibilidade uns para com os outros. Essa coisa de nós falarmos em tolerância, e aí é muito interessante, Goethe já dizia isso no século XIX, porque tolerar é injusto. E o Bauman é muito preocupado com essa questão. Eu tolero o outro enquanto eu não possa eliminá-lo, liquidá-lo, aí eu o tolero. E o Bauman, como outros tantos pensadores, o próprio Goethe no século XIX, está preocupado com respeito e não com tolerância. Eu tolero porque ainda não posso fazer alguma coisa. No momento em que puder, não tem tolerância mais nenhuma, nós vamos para liquidar, exterminar o outro. E no feirão das bocas a gente vê muito isso. É muito fácil você dar uma opinião qualquer e as pessoas bombardearem com uma carga que a gente consegue, nós que somos da filosofia clínica, por exemplo, perceber muito claramente em comportamentos, funções mecânicos, repetitivos, imediatos. A gente consegue perceber isso muito claramente. Eu não sei como é que você está pensando isso, essa questão aí dessa liquefação, dessa liquidez das relações humanas. Você disse bem, querido, acho que pensar é um gerúndio. Não há nada que seja estagnado e fragmentado, porque é disso que Bauman fala. A fragmentação que não conecta, não dá continuidade, não cria uma relação de causa e efeito, e, portanto, não havendo passado, presente, o futuro desaparece como sentido. Eu estava pensando aqui na sua fala do renascimento disfarçado do nazismo, o neonazismo. Essa é uma questão que ele coloca, e ele encontrou no Holocausto um exemplo máximo dessa liquidez, em que você liquida o estranho. No entanto, a tese foi também, antes, bem desenvolvida por Hannah Arendt, no estudo sobre o totalitarismo. E o que Hannah Arendt colocou, antecedendo um pouco Bauman, é algo que assustou e ainda continua assustando quando a gente se encontra diante dessa ideia. Os nazistas que destruíram
entre tantos os judeus, não eram homens perversos, monstros, aberrações psicopatológicas nas caricaturas da medicina. Não, eram pessoas, por assim dizer, burocráticas. Pessoas afetuosas com sua família, com a sociedade, e nem se davam conta de que o que faziam era errado. Porque desconectaram a moral do relacionamento autêntico, pessoa a pessoa, face a face, do trabalho. É isso que pensadores da escola de Frankfurt, como Habermas, chamou de comunicação instrumental. Aquela em que eu não me vinculo como pensador. Apenas uma linguagem que não tem vida. E a minha tarefa é como burro de carga, levá-la adiante sem pensá-la. Por assim dizer, esse tipo de linguagem, que é o mais comum, tem alguns efeitos. Hoje, por exemplo, posso estar sendo exagerado, mas via de regra creio que não. Quando nós dizemos, bom, no meu trabalho eu tenho uma vida profissional, em casa tenho uma vida pessoal. Assim, separando problemas pessoais dos problemas profissionais, competentemente, na qualidade de conseguir desconectar uma realidade de outra, eu colocarei a minha, digamos, pessoalidade, a minha alma fora do trabalho. E, portanto, se eu tiver que fazer uma demissão, se eu tiver que fazer algo que eticamente fira o próximo, eu direi, desculpa, eu mesmo não tenho nada com isso, é só trabalho. Ou seja, isso é neonazismo. Será que nós não estamos encontrando, não aquilo, Weber, que você disse, o trauma da separação face a face, mas o açúcar da separação, em que eu acredito que não estou traumatizando porque estou anestesiado com um conceito intelectual indiferente, analgésico. Desculpa, mas não é nada pessoal, olha uma faca aqui no coração. Só que como eu digo que isso é neoliberalismo, então parece que não sou eu, é o mercado que faz. Ou então, como médico, não sou eu, é a medicina que faz. Ou então, perdão, não fui eu, isso é a faculdade na qualidade de professor, que eu apenas cumpro ordens. Quem separa, neste aspecto, a vida profissional da vida pessoal é o nazista. E a questão? Demoníaco. Ele não aparece com bigodinhos assustadores. Ele não aparece como um passado distante. Ele desaparece na fragilidade dos relacionamentos. Outro termo que poderia ser bem colocado como esse afastamento da consciência moral dos atos feitos e escolhidos é o famoso ficar nas relações. É o amor líquido. Quer dizer, a ausência de preocupação em que uma ação tem consequência. E desconectar o presente de um futuro ou um presente de um passado é aquilo que na década de 80 nasceu o termo hoje bastante discutido e confuso chamado pós-modernidade. Entre os pensadores, talvez que tenham iniciado isso, vale citar o filósofo Jean-François Lyotard. E quando ele coloca isso, ele está dizendo o quê? Que pós-moderno, em comparação ao mundo sólido da modernidade, mundo industrial, mundo da razão, da lógica absoluta, essa pós-modernidade é a recusa em narrativas longas sobre todas as coisas. A recusa em uma demonstrabilidade do discurso. Ou seja, é o pensamento rápido que não exige reflexões a longo prazo. Então tudo aparece como, e hoje a literatura é até traduzida assim, pílulas do saber. E é claro que aqui eu não me refiro a belíssimas obras como de Carlos Pastorino, em Minutos da Sabedoria. Não, ela se propõe a ter síntese poética. Eu me refiro a outras coisas. Ensinar o pensamento de Immanuel Kant em 4 ou 5 frases. Isso não se pode fazer. Receitas médicas muito mais direcionadas à compra de medicações do que o diagnóstico, ao diálogo, às relações
para além da relação patológica, e sim para o cuidado das relações médico-paciente. Todas essas questões, eu acho que nos deixa consternados o quanto nós somos nazistas sem o saber. Essa sua provocação é muito interessante, porque particularmente os fascismos, eles têm como base uma luta antiga, que você como filósofo conhece bem na história do pensamento, que é o indivíduo e aquilo que, a partir do final do século XIX, vai ficar conhecido como massa, né? É a nossa individualidade, a nossa consciência enquanto seres no mundo, diluídos, eu estou usando aqui brincando com as metáforas do Bauman, diluído, né, num oceano que o Bauman chamaria de adiafarização, ou seja, de insensibilidade. Eu não reconheço os outros como outros portadores de direito. Eu não os reconheço assim. O outro é apenas um outro que eu posso tratá-lo, inclusive no limite, é a questão ética por excelência, como coisa. Então eu posso usar esse outro como bem eu queira. Kant, no século XVIII, falando sobre isso, colocou em seu pensamento que esse é o limite ético por excelência: não transformar as pessoas em coisas, em objetos. E essa é a definição ética de violência no seu paroxismo, no seu apogeu. Por isso o Bauman parte do Holocausto. É você ver o outro como coisa e poder fazer dele o que quiser, inclusive no limite, liquidá-lo, exterminá-lo, destruí-lo. Mas enquanto você falava sobre a questão do pensamento, da pós-modernidade, pós-modernidade é um tema caríssimo ao pensamento do Bauman, porque é nesse contexto, seja lá o que for pós-modernidade, que ele pensa essa liquidez. É esse contexto em que a fragmentação, a velocidade, a instabilidade, a insegurança se fazem onipresentes em nossa vida, é que ele vai pensar exatamente a questão da liquidez. E você fez algumas provocações que foram fazendo pensar aqui. A questão de pensar rapidamente, né? Então eu estava pensando no pensamento Twitter, pensamento tweet, pensamento em 140 caracteres. Se não couberem 140 caracteres, não vale a pena. Então eu fico imaginando, você que também é poeta, belos poemas alexandrinos em 140 caracteres. Eu fiquei imaginando como é que você vai fazer, quando muito, haikai, que tem sua beleza, longe de mim estar falando mal dos haikais. Mas aí o propósito é outro, né? O haikai tem um sentido diferente dos versos longos, de você tentar dizer o máximo com o mínimo. Mas no caso do pensamento Twitter, que eu estou brincando aqui, é aquele pensamento em que você dispara a 140 caracteres, muitas vezes sem pensar no que está escrevendo. O que está aqui em questão não é a quantidade, o tamanho do pensamento, mas é exatamente esse ato muito instantâneo de dizer coisas sem atentar que você pode estar ferindo o outro, pode estar agredindo o outro. E aí eu pensei aqui uma outra metáfora que vem junto com liquidez, que é a instantaneidade. É o mundo que você brincou em pílulas, é um mundo instantâneo. Então felicidade instantânea, amizade instantânea, inimizade instantânea, né? Extermínio do outro instantaneamente. Fica um mundo instantâneo, e esse mundo é o que o Bauman diz que é um mundo sem futuro. E é por isso que muita gente acha que ele é pessimista, mas uma das entrevistas mais recentes dele, ele disse que podem chamá-lo de qualquer coisa, menos de desesperançoso. Que ele tem uma profunda esperança na juventude, que a juventude se indigne diante dessa instantaneidade e a juventude promova a mudança. Ou seja, o Bauman é um pensador, no fundo, apesar das questões que ele lida serem chamadas contemporâneas ou pós-modernas, ele é um pensador com uma formação clássica, com aquela esperança clássica, humana, tradicional, né? Mais do que a gente suporia que fosse, de que o jovem é a semente do futuro. Ele tem essa característica que contrasta muito com essa ideia dele do tempo que nós vivemos, um tempo sem futuro, um tempo que é tudo agora. Nessa mesma entrevista, bem anterior, ele diz que quando ele era garoto,
e ele brinca assim em inglês, eras atrás, devido à idade dele avançada, quando eu era garoto, diz Bauman, a gente falava-se muito em projeto de vida. E aí ele cita inclusive o Sartre, né, o projeto de vida. Então você tem um projeto de vida. E ele disse que hoje ele conversa com os jovens, e os jovens riem quando ele fala de projeto de vida. Brincando aqui num tom, né, parafraseando num tom aqui brazuca, seria assim: velho, qual é a sua, meu? Que negócio de futuro, velho? A coisa aí acontecendo, você tá doido, velho. Não é negócio de futuro, não. Né? E ele fica assustado exatamente com essa questão em que os jovens, ao mesmo tempo que ele põe essa esperança nos jovens, ele fica assustado porque muitos jovens, claro que isso é uma visão genérica, há jovens e jovens, mas de modo genérico, os jovens não estão conectados com a possibilidade do futuro. É um eterno presente. Esse presente líquido, esse presente instável, inseguro, esse presente que uma pensadora brasileira lá do Sudeste chamou, e aí eu de certa forma modifico um pouco o que ela disse, chamou de shopping center como as catedrais do mercado contemporâneo. Então hoje a catedral, onde você celebra alguma coisa, é o shopping center, né? E é o lugar do instantâneo. Você vai lá com um cartãozinho e instantaneamente passa na maquineta e leva as coisas que você quer para casa. Então esse é a vida shopping center, né? A vida shopping center, o pensamento Twitter, a amizade Facebook, todas instáveis, passageiras, sem muito compromisso, sem correr riscos. Há uma frase que o Oscar Wilde, que é um dos meus pensadores favoritos também do século XIX, ele provoca, ele diz: dê uma máscara ao ser humano e ele lhe dará a verdade. E conversando sobre o feirão das bocas, né, eu brinquei com meu filho mais velho sobre isso. Ele falou: pai, não é só o Facebook que é uma máscara, toda a internet é uma máscara. Então é por isso que as pessoas tão facilmente falam, aqui vamos brincar, entre aspas, verdades umas para as outras. Eu trabalho já há mais de 15 anos em consultório como terapeuta, como filósofo clínico, no serviço de levar a história da filosofia e toda a sua metodologia para ajudar o outro a pensar por si mesmo em toda a sua riqueza de consciência, razão, corpo, valores, todas as expressividades da alma humana. E é interessante observar entre as categorias da percepção da realidade a noção de tempo para as pessoas, para as individualidades. E gravitando em torno da discussão do Bauman, o que é futuro? Ou, em outros termos, o que é juventude? O Renato Russo também cantou isso. Como esse cara foi rico, né? O futuro já não é mais como era antigamente. Eu queria colocar uma situação bem comum na terapia, que tem a ver com essa discussão. Normalmente as pessoas chegam ao consultório reclamando como uma maldição de suas dores, de seus problemas. Mas é curioso que justamente esta maldição, aquilo que não está bem colocado, está mal colocado, maldito, é também a sua própria bênção. Porque é através desses sintomas que nos dão pistas de encaminhamento de causas que ficam à deriva, disfarçadas. E justamente aquilo que se reclama e se mal quer, para quem observa à distância, em contexto, isto é conhecimento para o tratamento, para o cuidado do outro. Nada é desperdiçado. Então, é uma das razões que as pessoas se encontram mais autênticas no futuro, é porque já não aguentam mais serem inautênticas consigo mesmo e nas relações com os outros. E um dos sintomas de não viverem bem é o prenúncio de quererem coisa melhor. Então, o que parece ser reclamação é também princípio de mudança. Por isso, eu não fico assustado com as queixas. Eu tenho até um certo carinho, mas me fala mais dessas dores. Elas quase que curam nas ideias e doenças que elas mesmas trazem.
E aí entra a noção de tempo para cada um. É curioso como nós ainda temos apesar de vivermos nessa pós-modernidade e de não projetarmos a longo prazo nossa existência com fôlegos de longo prazo, como um casamento para 40 anos, como um projeto de profissão que perdura mais do que desejos de satisfação pessoal, e sim uma contribuição desse trabalho à sociedade. Pela ausência disso, na prática, todavia ainda fica a ilusão de futuro, como se o futuro fosse mais rápido do que a construção dele. Quando nós vamos traduzindo esta literatura pessoal e subjetiva em conhecimento, a gente percebe que muitas pessoas no consultório hoje, elas não têm futuro, embora creiam que tenham. Eu esclareço assim: o que chamam de futuro, em muitos e muitos casos, é apenas a projeção, a consequência do presente. É como se fosse um presente prolongado e mágico, e não o futuro. Vamos imaginar, por exemplo, o que é o futuro, muito além de mera consequência. O futuro é também uma incógnita, e não uma previsão. Nós temos esses dois aspectos. Se o futuro é previsão, então ele é a continuidade do que agora eu planto. Mas eu não estou abrindo o futuro, de fato, para o infinito. Então, o que é abrir esse futuro para o infinito? É ter uma mente que, nesse sentido, é pós-moderna. E é a vantagem da liquidez, é a vantagem da decadência. Realmente acabar com a lógica de Descartes, presente, passado e futuro, e deixar que algo completamente novo surja. Eu vou dar um exemplo bem prático. Quando aqui em Goiânia, ouviu-se falar, já não me lembro quando, que no setor Urias Magalhães, até então uma certa noção de periferia do centro, periferia econômica, periferia social, periferia cultural, ou seja, o equidistante do centro, dos valores, onde ninguém gostaria de estar. Quando ouviu-se falar que para lá iria um grande supermercado, o Carrefour, uma ideia que poderia ser verdade, poderia não ser verdade, muito distante, já fez as pessoas valorizarem a economia local, já valorizarem a ida, a moradia para lá. Logo depois, casado a esse empreendimento, veio a ideia de um novo magnânimo shopping. Ninguém sabia exatamente qual seria, mas ouviu-se dizer que seria um dos maiores shoppings do estado. Olha, tudo imaginação, não previsão. Só de imaginar isso, as pessoas já ficaram mais felizes, já começaram a fazer investimentos. O que quer dizer? Por imaginação, elas tiveram herança do futuro. É curioso quando nós fazemos isso por um pensamento que não é o nosso, um pensamento programado no mercado. O eu vai ganhar dinheiro, e aí esse futuro já foi direcionado como script. Agora vamos imaginar o seguinte: cada um de nós, se recuperar do seu mundo autêntico, tem ali algo que tem a ver com você e com mais ninguém. Subjetividade radical, você legitimamente. E aí vamos pensar puramente, de forma criativa, um futuro para isso. Como um músico, se imaginando com composições incríveis, que nem ele mesmo sabe. Sonhar com a criação. Só de ele fazer isso por algum tempo, exercitando com o que tem a ver com ele, ele começa a herdar esse futuro. A mente dele começa a fazer pontes e conexões com um futuro que nem existe. E aí ele começa a ter intuições, caminhos se abrem, coisas que não faziam sentido são abertas. Então, há uma vantagem na estrutura do pensamento da liquidez. Não ter futuro pode ser também o fim da previsibilidade, o fim da continuidade da mesmice e a abertura para a criação. É nesse sentido que, antes de jovem pelo corpo, jovem pelo espírito. A arte autêntica, e não essa de mercado, nos dá uma riqueza incomum.
a poesia, ou em outros termos, algo que ouso mais poderoso ainda, espiritualidade. Um fenômeno imensurável. E que, uma vez aberto, por intuição, o futuro vem até nós. E aí, em síntese, não em lógica, nós podemos ser herdeiros e o futuro ser atualizado. Weber? Eu queria, aproveitando essa sua reflexão, retomar um pouco a questão que você falou muito bem do fascismo, né? Essa desconexão que você tão bem abordou agora no final, especialmente ilustrando com as pessoas que vão até o consultório, a experiência clínica, do contato com as pessoas olho no olho. Há uma tendência também nessa época que nós vivemos, isso não é de hoje, mas particularmente essa nossa época, de certa forma, transformou isso em algo tão recorrente que o que outrora a gente poderia chamar de exceção, agora tornou-se regra. É essa ideia, Will, de que eu sou uma coisa e a ideologia que eu me ligo é outra. Então, assim, a ideologia é perfeita, eu sou falho, mas a ideologia é ótima, né? De alguma forma, a instituição dá certo. Nós, humanos, é que atrapalhamos as coisas, né? Nós é que não andamos muito certo, imperfeito que somos. Essa desconexão entre nós, enquanto seres, agentes, responsáveis por seus atos, e aquilo que nós fazemos, movidos pelos mais diferentes propósitos e circunstâncias, é uma das marcas distintivas que você bem provocou do pensamento fascista. O pensamento fascista é aquele que faz com que a pessoa se desconecte da responsabilidade para com seus atos. Então, eu não tenho responsabilidade, porque no limite foi o líder, foi a ideologia, foi o Estado, foi a causa quem me moveu. Por detrás dessa ideia, algumas culturas, como a cultura norte-americana, bolaram o brainwashing, que é a lavagem cerebral. Então meu cérebro foi lavado, e aí olha a liquidez de novo, o líquido de novo do Bauman aí. Meu cérebro foi lavado, eu estou com o cérebro líquido, né? Liquidou-se minha capacidade de pensar, e aí eu fui movido por essas tendências. O que nós sabemos hoje, após praticamente um pouco mais, um pouco menos de 2 séculos de ciências, as mais diversas, indo da ciência psicológica, passando pelas ciências sociais e a novíssima filosofia clínica, é que as coisas não são bem assim, né? As coisas não são bem assim. Nós, humanos, nós somos responsáveis por nossos atos com graus variados. Claro, a gente pode ser obrigado a fazer as coisas, mas que essa alienação que eu vou aqui brincar, essa alienação líquida, essa alienação rápida a que nós acorremos para tentar justificar nossas ações, ela não parece estar mais tão conveniente e convincente. É muito comum, quando eu converso em sala de aula com os meus alunos sobre essas questões que nos inquietam, o Brasil vir à fala, e claro, como brasileiros a gente tem vários exemplos, e a pessoa diz, mas isso é a cultura brasileira que é assim. Vejam bem, existe uma entidade que anda por aí, a qual eu não tive ainda o prazer de cruzar com ela, chamada cultura brasileira, que faz com que nós joguemos papel no chão, vamos para os estádios e deixamos tudo sujo, joguemos lixo pela janela do nosso carro, dirijamos sem nenhum cuidado, inclusive agora digitando em celular, em tablet, seja lá que traquitana tecnológica for, eletrônica for, e isso tudo é culpa da cultura brasileira. Tudo isso é culpa da cultura brasileira. Nós, brasileiros, nossa cultura. Perceba a desconexão profunda que essas pessoas transmitem em sua fala. Eu não sou responsável pelos meus atos. Pois bem, eu contra-argumento dizendo o seguinte: eu sou brasileiro, nascido e criado no Brasil, e eu não faço essas coisas. E como eu conheço muita gente no Brasil, que eu conheço o país todo, de norte a sul, leste a oeste, que não faz isso.
Então não é uma questão de cultura brasileira. E aí essa desconexão ela é bem a sua provocação. É fácil ocupar o Estado, a vida e sei lá o quê. O que o Bauman tenta entender é exatamente isso. Que momento esse que nós vivemos, que nós não assumimos responsabilidades, que nós nos tornamos insensíveis e muitas vezes perigosos. Por isso, uma das suas obras, Segurança Líquida, ele vai mostrar. Hoje é o grande boom da venda de tecnologia de segurança, é exatamente você encher todos os lugares de câmera, que seria o sonho do Jeremy Bentham lá no século XIX, com o panóptico, encher de câmera por todos os lados com a ideia de que tendo câmera, sorria, você está sendo filmado, sorria, você está seguro. E não está coisa nenhuma. Em minhas aulas, em algum momento eu mostro para os meus alunos, principalmente os alunos de Direito, que isso é uma bobagem. Você achar que a câmera está nos mantendo seguros, não está coisa nenhuma. De forma nenhuma, uma câmera sozinha, por mais que tenha uma pessoa lá do outro lado assistindo vídeos, está mantendo você seguro. Se não houver toda uma mobilização, toda uma integração, todo um aparato de gente integrada para tomar ações responsáveis, a câmera sozinha, com vídeos, quando muito se presta a fofoca. Você filmar, como vários condomínios fazem, colocam câmeras para filmar para parente, segurança do condomínio, seja de qual for, horizontal ou vertical, e no fundo o que está acontecendo ali é verdadeira fofoca. Porque começar que as câmeras são posicionadas muitas vezes de forma errada e acaba filmando a vida íntima das pessoas, segurança que é bom, coisa nenhuma. Então, essa coisa da imprevisibilidade que você falou também em relação a esse momento que nós vivemos é muito interessante. Eu sempre me lembro e brinco em sala de aula, com todo respeito ao sambista brasileiro, mas é porque não dá para aguentar. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Pode ser bonito na música, mas na prática é tanto complicado. Deixa o carro me levar, carro leve eu. Não vai dar certo, não está dando certo. Então, assim, há algumas coisas estranhas na nossa vivência contemporânea, em que a gente quer ao mesmo tempo uma leveza, uma vida mais leve, a vida está muito difícil sob vários aspectos, e a gente quer não ser responsável. E aí você citou essa questão do açúcar, que eu gostei muito. Talvez quem melhor pudesse falar disso para nós é a doutora Vanessa, né? Essa coisa da biologia, porque o açúcar, sob determinada forma, ele gera energia, mas sob determinado grau, intensidade, não é minha praia, eu não sou bioquímico, aí a querida doutora Vanessa poderia falar isso melhor do que eu, mas me parece que numa determinada quantidade você tem um efeito paradoxal, ele faz exatamente o oposto, e você falou muito bem. Então, em vez dele te estimular com a glicose, que dá energia, faz ao contrário, você fica meio deprê, meio sem energia, ou seja, esse é um efeito paradoxal. Então nós vivemos uma época que muito parece com a metáfora do açúcar que o meu querido amigo colocou aqui. Eu quero tudo doce, rápido, instantâneo, saboroso, mas não as dores que essa realidade também traz. Eu vou ao consultório clínico para me consultar, eu quero que você instantaneamente faça alguma coisa e que minha dor vá embora. Eu quero açúcar. E aí muitas vezes não é exatamente isso, né, que acontece. O Weber colocou uma questão que vale um aprofundamento, porque é valiosa. A diferença entre ser verdadeiro e ser autêntico. Um dos conceitos mais populares, ainda herdeiros de Aristóteles, que temos de verdade, é uma cópia. O pensamento é cópia da realidade. Então eu digo que sou verdadeiro quando digo a verdade. Digo, sobre a mesa do meu querido amigo Weber, existe um copo, uma caneca azul. Fui verdadeiro. Disse a verdade. Assim basta eu fazer uma ancoragem do meu discurso com uma ideologia, com uma instituição, com um trabalho, com qualquer emblema enraizado para dizer estou sendo verdadeiro com isso. E não vão faltar ideologias para dizer estou sendo verdadeiro. Eu disse o que está lá. Mas será que ser nesse sentido verdadeiro é ser autêntico? Porque esse atomismo, essa materialidade da verdade não significa ser autêntico com a subjetividade.
Subjetividade quer dizer, eu, ao falar de mim, quando eu tenho uma identidade já falseada, eu sou o que dizem que eu sou, o que querem que eu seja, a geração Coca-Cola, o ser da moda, a cobrança causticante, forte dos outros, para que eu reproduza o estilo. Esse tipo de identidade me facilita. Basta o vestir o que se espera e eu tomarei por identidade o que é vaidade aceita. Tudo bem, mas sabemos que por mais que a vaidade seja reproduzida e atendida como açúcar, no instantâneo cala a nossa angústia e logo depois ficamos, como também Renato Russo volta a citar, ficamos cheios de nos sentir vazios. Pois bem, é preciso, para que eu seja autêntico, ao invés de ter um equivalente real para dizer eu sou cópia daquilo, do que se espera, é preciso ter um estado profundo de eu não sei. Um estado de ignorância. Não Aristóteles, mas Sócrates. É preciso ter uma espécie de ousadia de não saber. É difícil para o professor, por exemplo, que exige-se dele a colagem de ter que saber para exibir poder e conhecimento, dizer, eu não sei. Não que eu não saiba repetir a verdade do que estão nos livros, mas eu intimamente, no meu coração, eu não sei. Cuja verdade só será autêntica se eu viver isso. Então esse espaço, essa ousadia, é o que você chamou de ser responsável. Ser responsável, do latim, gosto de algumas raízes da palavra etimológica, porque elas nos resgatam um tempo em que a palavra tinha a ancoragem na experiência. Aquele que sabia era sábio, do saber, sapere, saborear, viver o que se fala, ou em que a poesia era romântica e vivida. Pois bem, ser responsável em latim quer dizer dar resposta a. Ser responsável é dar resposta a um problema, mas qual o problema? Se for um problema que me disserem, eu dou a resposta que também disseram, sou cópia. Mas se a resposta for um problema em que imediatamente eu ousar dizer eu não sei, apesar de tantas facilidades que já me respondem, facilitam o discurso, eu não sei, me coloca a ter que descobrir, tirar a coberta. E aí sim, ser responsável é descobrir antes da resposta qual é o meu problema. E o meu problema é o que me angustia. É o que antes da resposta vem a escuta. É o momento em que eu me calo diante da balbúrdia do mundo, dessa coletividade forte de verdades prontas. Calo-me diante dessas tantas doutrinas de televisão e me coloco, o que me angustia? O que no íntimo não é doce e não sei. Ao fazer isso, que é um trabalho terapêutico, eu vou substituir a identidade como ser idêntico à moda para ser idêntico a um não sei. O não sei, ao invés de resposta, é escuta. Quem escuta, aprende. De novo, você provoca uma série de inquietudes baumanianas, né? Está celebrando hoje à noite. Você falou muito bem da subjetividade. E como aqui nós estamos numa noite em que celebramos essa análise do mundo líquido, da vida líquida, da modernidade líquida, com um olhar a partir do sociólogo polonês radicado na Inglaterra, Zygmunt Bauman, isso me fez pensar. Imaginem vocês, nós temos amizades Facebook, memória Instagram, pensamento Twitter e conhecimento Google. Agora, desde quando Google tem conhecimento? Conhecimento não é o mesmo que informação. O que você obtém via redes sociais não tem informação. Conhecimento, e você citou o latim, o conhecimento na sua origem etimológica envolve um esforço de produção. O conhecimento ele não se dá instantâneo.
O conhecimento não é líquido. Ele não se dá dessa forma. Ele exige-nos um esforço. Assim como na terapia, o ato da pessoa se autoconhecer exige uma parturição, lembrando de novo do velho Sócrates, né, da maiêutica, que é o caso, no caso da filosofia clínica, você possibilitar que a pessoa dê à luz aos seus potenciais ignorados, reprimidos, recuados, colocados como inautênticos. Nesse sentido, a filosofia clínica resgata o bom e velho Sócrates, né, lá de há mais de 2.500 anos, ou pelo menos 2.500 anos. No nosso momento presente, o que o nosso olhar propõe é a gente fazer uma reflexão se é suficiente confundir informação com conhecimento para ter conhecimento. E é claro que não é. Nós vivemos, portanto, uma época em que a nossa identidade parece muito mais uma colagem, um pastiche, um verdadeiro plágio, né? Coletânea de coisas em que a gente une e imagina que isso é a nossa identidade. Por isso que eu fiz a brincadeira usando o Instagram. Você tira um monte de fotos e você só viajou, você tirou um monte de fotos. O lugar e a experiência não é importante, mas a quantidade de fotos mostrando ali para as pessoas que você está lá no lugar é que é mais significativo. Weber, só para acrescentar, é curioso essa coisa do selfie, em que a pessoa aparece mais do que o mundo. Vai tirar uma foto lá das pirâmides do Egito, não aparece as pirâmides, porque ele está na frente. Não é à toa que chama selfie, né? Ele quer aparecer em todos os lugares. É interessante isso, Will. Embora a nossa praia não seja a psicanálise, da qual a gente faz até uma leitura crítica, mas a gente na filosofia clínica poderia brincar com o velho Freud, com a provocação dele, que é o mundo líquido é um mundo tremendamente espelho, um mundo tremendamente narcísico, né? A água funciona como espelho, então, usando a metáfora provocativamente, é o mundo narciso. A gente quer se ver. Eu não quero ver as pirâmides do Egito, eu quero ver minha cara e as pirâmides lá no fundo e eu assim. Eu não quero ver a Torre Eiffel, eu quero ver a minha cara com a Torre Eiffel lá no fundo. É estranho um mundo em que a gente ao mesmo tempo afirma que não somos responsáveis, negamos o mundo à nossa volta e queremos aparecer tanto. É um mundo realmente extraordinariamente estranho. O quanto a gente quer aparecer, a tal ponto que me parece que se a pessoa não tirar fotos do local para onde ele esteja, e aí é uma questão bem filosófico-clínica, né? A gente vê o lugar onde a pessoa está, o modo como se relaciona com o tempo, com o espaço, com as circunstâncias. Nesse caso, com o lugar, é como se ela não estivesse lá. Ela está na medida em que ela tem uma foto em que ela está. E divulga, e está pela publicidade alcançada, não tanto pela experiência. A quantidade de likes prova que você está lá mais do que o outro que não tem tanto like. Então, se eu tive muito gostou, eu estou lá. Se eu não tenho tanto, então eu não estou. É um mundo extraordinariamente estranho. É um mundo inquietante, que nos angustia, nos leva muitas vezes a diferentes formas de terapia ou a diferentes formas de paliativos, e ficamos assustados porque não parece funcionar, e acho pouco provável que dessa forma funcione. Sem que a gente enfrente a dinâmica da vida, sem que a gente enfrente que a dor, o sofrimento, as tristezas compõem o cenário onde nós amadurecemos nessa experiência que você tão bem colocou, delineou, fica difícil a gente imaginar crescimento. Não é à toa que é um mundo também, esse mundo líquido, é um mundo em que, olhando com os olhos generosos do Bauman e outros autores, é um mundo imaturo, um mundo onde a imaturidade é muito presente. Você falou muito bem da questão do eu não sei. Para um pensador afirmar que ele sabe alguma coisa, o Bauman, por exemplo, ele está há 60 anos lutando com uma série de problemas humanos, sociais, que nos afligem, para ele dizer que há algumas questões que ele sabe um pouco sobre elas. Mas muito rapidamente, e eu brinco de novo, em 140 caracteres nós desvendamos todos os mistérios sabidos e essa saber do universo. Há um provérbio árabe muito provocativo, que eu gosto muito: nada é mais ousado do que a ignorância. Nós não reconhecemos que não sabemos, e essa seria uma virtude do sábio. Eu sei que não sei e me disponho a aprender. Não, eu nego em mim que não sei, assumo uma pretensa e arrogante
sabedoria da qual de fato eu não vivo, exato, e inautêntica, portanto, nos termos que você bem colocou, e parto para o mundo para converter as pessoas ao que eu acho que é a verdade única a ser sabida. Isso é muito complicado, né? Isso tem feito muito mal às nossas relações, já que o nosso tema é a relação e principalmente a capacidade de convivermos com os outros. Muito mais do que com tolerância. Toleramos-nos porque ainda não conseguimos nos eliminar. Nada disso. Mas convivermos com um profundo respeito uns aos outros, em que pese, muitas vezes, nós sermos complicados, porque o somos, eu acho que isso seria a questão fundamental que a reflexão do Bauman nos colocaria. Muito obrigado. Agora vamos a um rápido intervalo e voltamos com o microfone aberto para todos participarem com suas questões, perguntas, colocações, tá bom? Um minutinho e a gente já volta. Queridos, vamos retomar agora com a participação de todos os presentes a virem aqui ao microfone, deixando o seu nome, suas considerações, para que enriqueçam conosco no presente e online também no YouTube. E eu tenho a felicidade incomensurável de estar aqui conosco, o querido professor, grande estudioso de Carl Gustav Jung, esse psicólogo analista Jorge Monteiro, esteve aqui conosco tratando sobre a obra de Jung, e um grande terapeuta que há anos se dedica com seu instituto Olhos da Alma Sã, que contribua conosco nas questões do presente. Querido? Parabenizar o professor Euler pelo tema, que acho que é um tema muito interessante a gente discutir essa questão dessa flacidez afetiva, né, que hoje em dia está todo mundo com estria, verrugas afetivas, né. Na verdade, eu acho interessante, principalmente no pensamento de Bauman, eu queria que vocês discutissem um pouco isso. Essa questão dessa bricolagem, de juntando um caquinho aqui, outro pedacinho por lá, esse frankenstein, né, das existências que vão acontecendo. O Bauman, um dos pensadores atuais, os que mais se montam nessa questão dessa bricolagem, né, de várias identidades, vários objetos, inclusive abrindo uma porta para uma discussão que é essa condição o que é hoje ideologia. Então, vou deixar essa provocação para vocês. Como é que a gente hoje pode discutir uma ideologia sólida, seja ela de esquerda, de direita, seja ela do nosso coração, para poder, na atualidade, discutir o que é o amor? Querido, obrigado. Mais alguém gostaria de estar aqui conosco, por favor? Por favor. Boa tarde a todos, tá? Estou começando, também sou professor na área de Física e Computação. Professor Will e professor Herbert. É um prazer estar aqui dentro, conversando com vocês, tá? E eu gostaria de levantar uma questão diferente do tema. Na computação, a gente defende que, desde quando teve a evolução da internet, se tem a quebra do conhecimento das fronteiras. Onde a gente tinha uma barreira física, né? Hoje a gente fala que essa barreira não existe. Do mesmo modo que o nosso amigo Bauman falou, em termos da relação. Hoje no Facebook, eu te amo, te adoro, é uma questão de status. Namorado, disputado, viuvado, também é status. Até o status solteiro. O que a gente tem notado? Até foi uma discussão cultural que a gente teve com os professores do IFG semana passada. Temos um pessoal que está em greve. Que
O mundo real tem tentado conseguir as facilidades do mundo online. Antigamente você tinha que casamento durava, ia ter um processo cansativo. Hoje não. Você vai no cartório, você está solteiro de novo, pronto para outro. Sim. E relação também tem sido do mesmo jeito. Antigamente a gente morava aqui 10, 15 anos, 7 anos, 8 anos, para depois você ouvir falar da palavra quer casar comigo. Entendeu? Essa tendência que a gente está tendo de facilidade das coisas, pegando até o tema do café, em vez de a gente falar fragilidade, não seria uma tendência de evolução, da modernidade? Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite ao Will, professor Weber, parabenizar por esse café filosófico de hoje. Eu acho que são um dos melhores que eu já participei. De um debate tão complexo, profundo, que está tendo. Muito agradável estar participando aqui. Deixa seu nome, querido, registrar. Meu nome é Yuri Brandão, sou formado em Direito pela PUC Goiás, sou militante do Partido Democrático Trabalhista e estou sendo reconduzido à presidência da Juventude Socialista do PDT, onde fui nomeado há alguns dias. E o professor Jorge veio falar aqui de forma muito feliz sobre ideologia, e aqui só aproveitando para uma resposta. Se eu soubesse como é difícil hoje você trabalhar ideologicamente dentro do partido político de boa fé, eu acho que é quase ser sacrossanto você fazer isso. Eu gostaria de levantar esse tema relacionado muito com o que aconteceu nessa última semana, que foi o acidente automobilístico que aconteceu com esse cantor sertanejo Cristiano Araújo. E eu quero muito, eu percebi muito o papel da imprensa com relação a esse acontecimento. Primeiramente, não tratando do tema de forma adequada, porque eu acho que a imprensa, primeiramente, ela tem um papel meio de entretenimento. A Globo se engana muito com isso. O papel dela é entreter. É primeiro informar e trabalhar de forma didática a informação. O policial rodoviário estava descrevendo o acidente, entendeu? Falando que eles não usavam cinto de segurança e andavam em alta velocidade, e a imprensa simplesmente não quer fazer esse debate. Querem fazer homenagens, querem transformar ele em Marte, mas não querem pegar o fato principal, que foi o descuido de normas de segurança, e nós sabemos o quanto se mata acidentes de trânsito no Brasil. Já foi um estudo, inclusive, que os acidentes das estradas mataram mais que a guerra do Vietnã, e está vitimando a nossa juventude aqui, né? E aí eu quero fazer uma ligação ao que foi falado pelo professor Weber, com essa desconexão da juventude entre o presente e o futuro, e esse fato mostra muito bem isso, entendeu? Que é muito triste vocês verem que a imprensa no Brasil, que teve um papel de levantar a nossa democracia, um jornalista que morreu, que foi o Vladimir Herzog, foi ponto de partida para a abertura democrática nesse país. Nós temos que Goiânia tem que chegar ao ponto de gente do Rio e São Paulo começar a fazer esse debate. Goiânia, por questões provincianas, é provinciano sim, não querer, sabe, achar um culpado, colocar a culpa em montador, ou colocar a culpa no coitado do motorista, e não admitir que esse cantor morreu por descuido, por não uso de cinto de segurança, sabe? Morreu por alta velocidade, morreu por irresponsabilidade. Eu acho que isso aí tem que ser aberto, não tem largado de ser hipócrita, entendeu? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Will e ao Weber em relação a esse fato, que se essa desconexão de presente com o futuro, essa liquidez que nós estamos tendo, acho também de valores, né? Será que isso não é perigoso, não? Está sendo perigoso. Até hoje nós vamos chegar com essa liquidez. Nós vamos chegar à catástrofe, à barbárie, à extinção do ser humano. E só para finalizar, se você me permitir, eu quero fazer aqui uma referência ao que está vendo na Grécia. Essa última semana, o
presidente grego está sendo pressionado pela União Europeia a ter que praticamente vender o país, o governo está sendo pressionado a não renovar o empréstimo. A Grécia, e aqui o café filosófico no local adequado para fazer isso, é o berço da cultura da humanidade. Os maiores filósofos da história da humanidade saíram dali. Há um patrimônio gigantesco a ser preservado. Se a Grécia entrar em colapso financeiro, tudo isso vai correr risco. Então eu quero deixar aqui o meu repúdio ao que a União Europeia está fazendo. O que a senhora Angela Merkel está fazendo é um crime contra a humanidade, expor a Grécia a esse tipo de humilhação. E eu acho que muitos professores aqui, anteriormente, vieram denunciar o que estava vendo na Grécia, entendeu? E eu quero só ressaltar e fazer aqui o meu repúdio ao que está vendo na Grécia. Mais respeito aos gregos, mais respeito ao berço da humanidade, ao berço da filosofia, porque já passaram por saqueamento de Império Romano, Impérios Bárbaros, ditaduras. A Grécia não merece uma coisa dessa. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Principalmente. Seu nome? Meu nome é Ricardo. Eu sou formado em comunicação social, faço uma especialização, almejo especialização em docência, almejo ser professor e sou escritor também. Eu acho que é bem difícil ser escritor, principalmente no Brasil, mas eu estou tentando. E nessa questão de educação é isso. E a minha pergunta é o seguinte: eu vi assim o Bauman ali no vídeo, né, ele falando que quanto mais segurança você tem, menos liberdade você tem, quanto menos liberdade você tem, mais segurança você tem, né? Aí vocês falaram uma coisa aí, um termo que eu já li na genealogia da moral, niilismo administrativo. Eu acredito que é isso que acontece. O niilismo administrativo é essa questão de você ser burocrático demais, não ter responsabilidade, né, nos atos que faz. É isso que a gente vê aqui no Brasil. As pessoas delegam a responsabilidade para as empresas, e o Bauman fala no livro dele que essa globalização, essa grande globalização que existe é fruto de uns poucos milhões de pessoas que detêm 90% da riqueza mundial. E é por isso que acontece o niilismo administrativo, que assim você controla mais fácil para esses milionários, bilionários, trilionários, o controle da sociedade total. Então aí a gente vê essas instituições aí de que tanto fala Foucault, né? Fábricas, prisões, hospitais. Ele não citou, mas não deixa de citar também igrejas, escolas, né? São todas instituições aí que está impregnada desse niilismo administrativo, onde a moral, onde a ética perdeu para a moral, eu acredito. E nesse plano eu sempre busco algo diferente. Por isso eu venho perguntar aqui se a filosofia clínica, como sendo, eu acho que uma cultura brasileira, porque foi formada aqui no Brasil, né? É muito criticado aí, mas eu acredito que quem critica também, às vezes, é por problemas burocráticos também, que critica muito. Eu não conheço muito bem, já fiz algumas terapias, e essas terapias nunca foram assim algo muito assim, não cumprir a minha expectativa, porque a minha expectativa é algo de kierkegaardiano, né? Ser autêntico, igual o Rogers fala, não é agradar, não é essas questões, é ser autêntico. Aí eu quero perguntar se dentro desse parâmetro a filosofia clínica serviria como uma resistência a esses poderes instituídos, se ela consegue, através de alguma novidade cultural ou através de um novo enfoque da mente humana, né? Porque a mente humana se tornou algo de um niilismo administrativo, diria que a objetificação que se faz da mente humana pelos psiquiatras é algo que desumaniza
e ao mesmo tempo torna autômatos, né? Fetichiza ali o ser humano para administrar e controlar melhor, domesticar, como diz Foucault, né? Que é domesticar os seres humanos para ir pegando o gancho de Bauman ali, para esses poucos bilionários continuarem bilionários, as famílias dele e assim por diante, né? Uma aristocracia que existe. Então, a filosofia clínica vai ter que fazer o que, eu acredito? Eu teria que adaptar o ser humano, então, adaptar o ser humano a esse meio, porque o ser humano está preso, né? Como a gente vê no filme Matrix, o ser humano está preso ali naquela, comendo gosma, em vez de estar em Zion. Então, nesse sentido, o que a filosofia clínica como uma alternativa para esses problemas de psiquiatria, de coisa, poderia fazer pelo sujeito humano? Muito obrigado, Kevin. Boa tarde, eu tive o primeiro grande privilégio de participar desse encontro, estar aqui ouvindo a exposição de vocês. Tanto mais, fazer uma questão, né? E eu imagino que a grande dificuldade seja essa. Seu nome, querido? Ailton. Então, assim, em primeiro lugar, eu achei muito interessante o que ele disse em relação à pós-modernidade. Ele citou, seja lá o que for. Eu faço design de interiores e uma das grandes questões dentro da nossa matéria e das nossas aulas tem sido justamente isso, entender o que é o pós-contemporâneo dentro da estrutura do design, da arquitetura, dizer que isso não afeta somente a sociedade, a filosofia, isso chega a todos os aspectos da compreensão do conhecimento humano, de acordo com o que eu creio. Então, assim, dentro dessa compreensão da pós-modernidade, modernidade, eu queria entender, assim, você falou em relação a sermos neonazistas, sem sabermos, sem nos darmos conta. Como que eu, por exemplo, eu sou designer, eu vou fazer um projeto para você. Você vai falar para mim no seu perfil o que você gosta, o que você não gosta, e então eu vou produzir algo que não é para mim, é para você. Então eu preciso me desligar daquilo que sou, diminuir da minha persona para produzir algo que não é para mim, não tem nada a ver comigo. E eu entendo que isso é como se eu fosse uma macieira e você chega em mim e diz, eu não gosto de maçã, eu quero mamão. E aí eu preciso me esforçar ao ponto de produzir um mamão porque é o seu gosto. E esse foi um grande debate assim, na sala, porque como que eu vou me desligar do gosto para produzir cliente um projeto que ele quer e que não é algo que eu quero. Outra questão, assim, também bem rápida, é com relação ao futuro. Futuro existe? Não seria a morte um fator determinante para nós podermos dizer que o futuro talvez não exista? O que pode existir são planos e ideias que são formuladas a partir do momento, e esse momento me traz uma projeção daquilo que poderia ser o futuro, mas de fato ele não é. Ele pode ser apenas essa projeção. Porque, como o caro colega citou o caso do Cristiano Araújo, ele muito provavelmente tinha a projeção e ele tinha aquela ideia de que no dia próximo ao acidente ele faria shows, ia fazer tudo aquilo, só que o futuro para ele não chegou. E o futuro para ele não chegou porque o futuro existe e ele não conseguiu alcançá-lo, o futuro não existe, então ele era apenas uma ideia subjetiva, metafórica, da compreensão que nós temos de algo que pode vir, mas que não é. Obrigado, querido. Eu preciso muita ousadia para dar conta de todas essas questões, não é? Mas vamos ousar. Convido o verbo para estar junto. Eu queria fazer algumas considerações, tentando costurar observações com uma humildade intelectual e moral diante desse desafio, querendo, ao falar, aprender com o que eventualmente aconteça conosco. Nosso querido
professor Jorge Monteiro, nos falou nos pediu que falasse sobre a retomada, sobre o que é ideologia dentro da fragmentação. E nos colocou o desafio de transformar isso em um ato generoso de amor. Eu pensei sobre diferentes formas de lidar com fragmentos. E me vieram duas metáforas. Pelo curto tempo, a síntese pode ser mais conveniente do que a análise. Primeira, a metáfora do mosaico. O mosaico é a transformação do fragmento em arte. É a composição como uma colcha de retalho, cujos fragmentos não anulam um ao outro e se interagem em cada qual, assumindo a totalidade. Não há no mosaico um pedaço, há no mosaico a totalidade de diferenças. O que aparentaria ser divergente é, na verdade, convergente. A diversidade não fere o conjunto. Nesse sentido, a beleza na diversidade. E compararia isso com o mito de Frankenstein. O mito de Frankenstein até foi tema de um dos nossos cafés filosóficos, está aí no YouTube, coloquem Café Filosófico com Will Goya e o mito de Frankenstein, o mito de Prometeu. Ele nos atualiza a diferença de fazer o homem aos pedaços. Lembremos que Frankenstein não era o nome da criatura, mas era o nome do médico, o Dr. Frankenstein. E tudo que esta criatura queria do seu senhor, que lhe criou, é resposta a uma pergunta: eu tenho uma alma? Mas a pergunta em si mesma foi demais para a ciência. E não sabendo a resposta, quis destruir a pergunta inquietante. E a pergunta então se vingou. E aquele que não era o monstro se torna a vingança do monstro. E vai atrás do seu perseguidor. E ele só consegue se calar quando na história ele consegue ler através de uma criança que lhe apresenta a leitura do Evangelho e faz com que ele entenda que tem uma alma. Mas como todos lhe perseguem, ele é obrigado a se defender e toda a história se desfaz. Se desfaz porque ele tem como resposta uma caminhada e todos que querem matá-lo não têm essa alma. Eu digo isso porque quando nós perguntamos qual a outra resposta além do sólido e do líquido, a metáfora sólido-líquido é uma metáfora que tem por base Isaac Newton. O mundo material, o mundo biológico e material. Nesse sentido, o mundo moderno, o mundo industrial é sólido. O mundo antigo construído para durar. E o mundo líquido, o chamado pós-moderno, é aquele que não tem continuidade. Ele se desfaz rapidamente. E eu penso que então é possível uma outra analogia, nem sólido, nem líquido. E a questão verter-se para o fundamento. Isso é vivo ou isto mata? Isto faz a vida pulsar possibilidades ou isto fere e mutila? Então, nesse sentido, o mosaico dá vida ao conjunto e o Frankenstein mata o seu criador, que é a ciência fragmentadora. E aí, costurando isso com o que o Sandro nos colocou sobre a internet e o que é mundo real, eu acho que a palavra real tem que ser não mais estabelecida pelo critério material ou imaterial, material ou líquido, porque esta resposta é a mesma coisa que dizer que ou o mundo da matéria existe ou então as coisas não existem. Por que não dizer que real é o que ama e irreal o que mata a vida? E aí nós não vamos falar em matéria ou não, porque há espírito sem matéria ou para além da materialidade que vive e é real. E a matéria que destrói a matéria orgânica ou inorgânica e que não vive e que fere e mata, o nazismo por excelência. Então eu acho que a metáfora pode ser bem atualizada. E nesse caso, o binômio sólido ou líquido eu reporia como vida ou morte.
A busca pela vida das ideias ou pela morte das ideias e do diálogo. E aí, por vida, eu coloco o amor. E por morte, o gostar. O gostar atende ao apetite. O amar não é uma questão de satisfazer-se, mas de cuidar para além das minhas carências. Amar não é sinônimo de gostar. Quem ama ultrapassa o gostar. Gostando ou não, cuida. Quem só gosta, vencido o apetite, não tem mais interesse. Desfaz. E para brincar com essas analogias, o gostar é açúcar. Uma sociedade do açúcar. E o amar é nutrição, aquilo que nos torna reais. Então, se um alimenta, o outro desnutre, embora satisfaça. Se um fortalece, o outro engorda e enfraquece. Quando o Yuri nos apresenta a questão da imprensa e da desconexão da realidade, eu faço uma comparação entre o tempo da imprensa quando nasceu como texto organizado no papel e sua formatação retangular, e o pensador McLuhan, que na década de 60 nos coloca uma obra fantástica, que é bom ser relida, O Meio é a Mensagem, em que ele vai dizer que a forma como lemos a realidade, da oralidade, do texto escrito, agora da produção imagética dos vídeos, não é só um meio, é também uma nova compreensão de realidade. Então uma pessoa pode até ser analfabeta no mundo antigo, como por exemplo, os grandes gênios da humanidade no mundo antigo, alfabetizados ou não tinham a escrita por excelência. A sua oralidade era a sua genialidade que perdurava na tradição oral. Já no texto escrito, parece que só se tornou válido que ficou registrado. E o mundo imagético? É um mundo de grande imaginação, em que a imagem substitui a formatação do texto com suas regras gramaticais. A sintaxe da imagem tem outra lógica e não é linear. O que pode acontecer, na opinião de McLuhan, é que tanto nós percamos o texto como registro do passado e do futuro, como também pela imaginação livre, pelas imagens e as plataformas midiáticas, falando em termos atuais, nos permita criar, inventar o que jamais foi concebido no passado. Então nós temos essa dualidade de riquezas. Ou nós mataremos com informações soltas pela televisão, ou a plataforma midiática, com imaginações, vai criar um mundo muito além do que os livros foram capazes. E aí nós estamos abertos para a esperança que definitivamente há de nos surpreender com riquezas. Quando o Ricardo nos coloca entre várias questões o problema do fim da moral, e nos faz a pergunta: a filosofia clínica, ela é uma resistência aos poderes constituídos, ao pensamento atual? Eu digo que ela não pretende ser anti-psiquiatria, anti-psicologia, anti-filosofia moderna ou pós-moderna. Ela pretende ser diálogo. Diálogo, sobretudo, no campo terapêutico e não nas discussões acadêmicas estéreis. E quando eu me refiro a diálogo, a escuta é mais importante do que a fala. Neste caso, a verdade é sempre aquela que ainda não foi dita, e a escuta é a aprendizagem. O que faz um filósofo clínico é se preocupar eticamente com as dores de outra pessoa que nos pede orientação diante do que não sabe pensar, não sabe sentir, não sabe o que fazer, não sabe articular o pensamento em todas as suas riquezas humanas. Esse é um pedido que não pode ser ouvido sem compaixão. Portanto, antes de estabelecer uma nova verdade que suplante a anterior, ele se dispõe a não catalogar o que poderia ser verdade e aprender com o outro a sua estrutura de pensamento e, com humildade engrandecedora, ajudá-lo a crescer com a nossa presença, não sem a nossa diferença. Portanto, o outro não subsume o eu. Nós não é plural de eu. Nós é o encontro das diferenças pelo diálogo apaixonado de quem se encanta
e se emociona com as dores e as alegrias do próximo. Não se torna próximo sem eu me aproximar dele com carinho, como hóspede, e jamais como um invasor. A filosofia clínica é, no meu entendimento, uma terapia que constrói uma alteridade, uma ética da escuta, no qual nós pensamos juntos, se houver diálogo. O Aiko nos coloca o que poderia ser o pós-contemporâneo. Isso é tão complexo e contraditório que eu passo a bola para o Weber dessa dificuldade. O fato é que querer calcular e apresentar novos limites entre o antes e o depois é um pensamento já ultrapassado, que é de origem positivista de Augusto Comte, em dizer o que é ciência, o que é arte, o que é religião, o que é filosofia, e fazer linhas rigorosas para tornar o discurso facilitado, embora falseando com o diálogo além da lógica. E hoje a poesia tem mal a dizer que a ciência não soube, e é nesse sentido que talvez não seja mais uma questão de classificar, mas sobretudo ainda o diálogo. Bom, e ainda a pergunta, o futuro existe? Eu acho que essa categoria do tempo, ela tem que ser redefinida em duas instâncias. Uma, de forma subjetiva, respostas diferentes para pessoas diferentes. Segundo, uma estrutura de pensamento que é coletiva, da cultura, das instituições. E aí, ao invés de encontrarmos uma resposta que cale outra, reabrir, atualizar o espaço do paralelismos. Uma verdade não mata a outra. Uma diferença não tem que ser fascista para calar a outra, a fim de ambas existirem na capacidade de, simultaneamente, serem riquezas. Quem tem dificuldade com a diferença, com certeza terá dificuldade na intolerância com a aprendizagem. Eu acho que a resposta é menos importante do que refazer a pergunta pelo diálogo em cada novo encontro. É isso. Querido Weber. Bom, algumas perguntas aqui demandam uma suma teológica de São Tomás de Aquino para serem respondidas. Mas a inquietude humana muitas vezes não nos dá esse tempo e esse privilégio de fazer o que o grande autor do final do medievo fez. Então vamos ver como nós enfrentamos essas inquietudes. O professor Jorge coloca muito bem a leitura do Bauman sobre a bricolagem contemporânea da identidade. Ele cita uma obra que é muito cara ao século XIX, né, ao apogeu do romantismo, que é o Frankenstein, que o Will lembrou muito bem, é o nome do criador, não é o nome da criatura. A criatura não tem nome, né? Ela não tem nome. Nos filmes é que eles a chamam de Adão, de Victor, aí o filme sai dando nome para a criatura à vontade. Mas ela não tem nome. E um pouco o que os românticos, para responder essa questão do professor Jorge, o que os românticos no século XIX temiam é que nós estávamos criando um mundo que nós chegaríamos no ponto em que o Ricardo chamou de niilismo administrativo. Os românticos perceberam que nós estávamos com os dois pés na dissociação entre quem nós somos e o que nós fazemos. Isso é tão forte que há pouco tempo dentro da história, né, quase que um instante na história, um dos nossos líderes inaugurou a era, e eu como cientista social suspeitei que isso fosse se tornar comum, infelizmente tornou-se, de dizer que não sabia. Ele não sabia, portanto ele não era responsável. E o colega Yuri, que é jurista, imagino que advogado sabe, perante a lei nós não podemos usar a ignorância como presunção de autodefesa. Contudo, no momento que nós vivemos, eu dizer eu não sei, não da forma filosófica, mas eu me disponho a aprender pelo convívio, pelo diálogo,
mas eu não sei como um absoluto que me nega a mim mesmo, em mim mesmo, a minha responsabilidade perante as consequências dos meus atos. Então, essa questão que o Jorge levanta, ela é fundamental. O que é, quem nós somos, quem somos nós, e como é que a nossa identidade se constitui. E ao mesmo tempo, em relação ao Sandro, o Sandro coloca uma questão muito interessante, sendo ele de exatas, né, físico e informática, que de fato as tecnologias, elas são rupturas, e isso do ponto de vista publicitário e do marketing é muito claro, é a inovação. Você tem que romper com o antigo para nascer o novo. Até aí, nem tão problema. A questão que ele coloca, a inquietação que ele coloca muito bem, é a questão da facilidade. E aí eu brinquei, facilidade e felicidade. Acontece que nem toda facilidade nos conecta, brincando com os termos da informática, com felicidade. Nem toda coisa que nos facilita, nos felicita, nos torna necessariamente mais felizes, mais plenos. Há facilidades que são tremendamente preocupantes. Por exemplo, a facilidade com que nós dirigimos, acelerando igual malucos, sem prestar atenção no que estamos fazendo. Os nossos carros nos permitem isso. Nós entramos em curva a mais de 100 km com relativa estabilidade. Em nos defrontando com um obstáculo, eis aí a possível infelicidade. Então, facilidade, querido Sandro, não necessariamente vai ao encontro de nossas aspirações de sermos mais plenos e mais felizes. É importante, não podemos negar as facilidades, não. Mas devemos ter cuidado com que facilidade. Eu vou falar agora de um ponto de vista estritamente da segurança pública. Isso é tão sério, Sandro, que hoje quem decide uma explosão termonuclear é o presidente dos Estados Unidos com um conjunto de pessoas, a fim de que um só não faça aquilo que é muito fácil, apertar o botãozinho do dia do juízo final. Então você não tem mais a facilidade de uma pessoa falar, quer saber, cansei, pã, fim do mundo. Não é tão simples assim mais. Percebe? Então, claro, no campo do seu domínio, que é a informática, e produzir softwares, interfaces para a gente interagir, algumas facilidades, porque nós usuários finais assim demandamos, são importantes. Mas a gente tem que pensar um pouco o quanto algumas dessas facilidades nos trazem plenitude. Não necessariamente, penso eu. O Yuri colocou questões muito fortes, especialmente por ele ser politizado e pertencer a um movimento político bastante forte e importante na história da política brasileira. E ele coloca 3 questões muito importantes. Primeiro, mídia e responsabilidade, que é a questão da regulação ou não das concessões públicas da mídia. Segundo, levantar a questão até que ponto a mídia é entretenimento ou ela é informacional, né? Entretenimento informacional. E aí tem a ver com a pergunta do Jorge. Na verdade, a mídia é um bricolagem, sempre foi. E praticamente sempre será. Ela mistura entretenimento, informação, algum esforço de reflexão, embora muito pontual, mas há muito de entretenimento, sim. E aí ele levanta uma questão que vai remontar uma dor que o público aqui no estado de Goiás, aquele público que gostava, claro, do cantor em questão que ele colocou, que veio a tragicamente falecer com a sua tão jovem namorada. E aí, querido Yuri, tem a ver com sofrimento. E é uma questão moral. E claro, toda questão moral remete-nos a uma questão ética. Pode o campo midiático se tornar um circo em torno do sofrimento, da dor de outrem? Porque dizer que o rapaz morreu e mostrar que ele morreu, isso a mídia faz mesmo. Vocês lembram da morte do Senna? Tocou até violino. Já não bastava a dor e o sofrimento da morte do Senna, eles começaram a apelar. Mas isso não é assim. Não existe uma entidade chamada mídia que fica 24 horas tramando para fazer essas coisas. É um conjunto de pessoas que, mais ou menos, tendo essa concessão e o acesso, vão a fazendo, alguns com um pouco mais de destreza e outros mais atabalhadamente. E o resultado final, a resultante final,
para usar uma linguagem da matemática, é isso que a gente vê. Um tanto de informação, muitas vezes um tanto de mau gosto, né, em relação à dor, ao sofrimento. E você levantou um tema muito doloroso para os fãs desse jovem cantor, que eu particularmente não conhecia, que é a questão da política no âmbito doméstico e no âmbito internacional. No âmbito doméstico, a gente discutir que o jovem pode ter vindo a perder a sua vida por conta de um descuido, e parece-nos que é factual. Agora é duro você dizer isso nesse momento de dor, porque as pessoas vão reagir por causa da dor e dizer que você está falando mal do falecido. E aí esse é um problema, assim, o timing, o tempo, o momento para se dizer o que deve ser dito, né? Talvez o momento não seja esse, que é de luto, em respeito à família do cantor, né? E dos amigos mais próximos que estão sofrendo, e daqueles fãs também que estão, de certa forma, identificados com a dor. E quanto à questão internacional que você levanta, que é a Grécia, essa briga da União Europeia, especialmente Alemanha e França, que são os dois mais poderosos, e aqueles outros que vieram mais tardiamente a fazer parte da União Europeia, essa é uma briga anterior, inclusive, à própria União Europeia, né? E no caso da Grécia, há uma luta entre quem está no governo hoje grego, que é mais à esquerda do espectro político, e a Europa, que está tendendo, e você como politólogo percebe bem isso, tendendo mais à direita, e aí é um confronto esquerda-direita clássico, como está acontecendo aqui no Brasil. O espectro mais à direita quer X, o mais à esquerda resiste a X e propõe Y, né? O Ricardo, que é comunicador social, nos pergunta se, e faz uma bela provocação com a Matrix versus Ion, né? O irreal versus o real, e a filosofia clínica como forma de resistência. Primeiro, a Matrix é tão real quanto o Zion. Ela não é o irreal, ela é real. A questão é que ela nos priva de outras realidades. Ela se pretende a realidade única. Esse é que é o problema da Matrix. Quando há outras. E aí o querido Will já disse o bem. Na filosofia clínica, o esforço não é silenciar nenhuma outra perspectiva, nem dizer filosofia clínica chegou, silenciem-se todos porque a verdade se fez na Terra. Isso é um contrassenso absurdo. Mas ao contrário, olha, nós filósofos clínicos temos uma escuta filosófica multimilenária, inaugurada há praticamente 30 séculos, e podemos dizer alguma coisa do espírito humano nesses 30 séculos, porque foi daí que saíram todas essas perspectivas terapêuticas. Então a gente volta um pouco às raízes dessas perspectivas e faz algumas perguntas humanas, demasiado humanas, né? Será que colocar pessoas em caixinhas, em escaninhos, com etiquetazinhas, né? Tudo muito bem arrumadinho, estou sendo propositalmente infantil, o pessoal usando o hino, tá? Será que isso é o melhor a fazer com nós humanos? Então eu chamo uma pessoa de bipolar. Identificar isso é o campo, de novo, mais para a doutora Vanessa aqui presente. Perguntem para ela como é fácil identificar esses transtornos. Não é assim. Então a pessoa chega, conversa comigo: meu querido, você tem, antigamente era psicose maníaco-depressiva, agora chama transtorno bipolar. Uma coisa bonita, eu tenho uma aluna que se identificou com isso e ela está das mais felizes, porque ela tem transtorno bipolar. E eu perguntei para ela: mas você tem essa coisa? Não, tenho. Eu tenho. Graças a Deus eu sou eufórica. Eu não sei se isso traz para nós seres humanos plenitude. Aquilo que em gregos antigos se chama eudaimonia. Se nos traz a nossa excelência de ser. E a filosofia clínica, modestamente, e assim eu a entendo, com a vênia ao meu querido irmão mestre de todas as épocas e horas aqui, o Will Goer, eu entendo a filosofia clínica como profundamente socrática. É uma escuta profunda de um ser que me escapa, escapará sempre, e eu posso ajudá-lo dentro dos meus limites e dele, do nosso encontro, a encontrar talvez algumas respostas.
E essa é a grande jornada terapêutica da filosofia clínica, segundo eu entendo. Por último, o querido, eu não entendi bem o nome, Will. Ailton, não entendi bem o nome, desculpe, mas ele faz duas perguntas que aí sim, nós demandaríamos muito tempo, mas eu vou tentar respondê-las de forma um pouco mais sucinta. Como eu posso deixar de ser eu mesmo para atender meu cliente e o que é o futuro? Então, vamos começar com a questão pragmática que ele coloca, que é a questão dele como profissional. Eu vou até ele e falo, olha, eu quero um design de interiores. Ele é designer de interior, ele vai desenhar e vai tentar atender a minha expectativa, não a dele. Agora a questão, querido, é que nem tanto lá, nem tanto cá. Como profissional, você sabe que eu posso pedir coisas esdrúxulas, que inclusive nem tem material para fazer, e você, como perito, vai, de forma muito sutil, elegante, dizer, olha, vê, isso aí não dá. Esse seu interior pode ser que no planeta Zeta, mas aqui no planeta Terra, não dá para fazer isso aí. Mas dá para fazer assim, você monta algumas simulações. Eu tenho um primo, como você é designer de interiores, ele usa um software aí todo sofisticado, que eu acho que chama Arrows, ou alguma coisa assim, eu não sou dessa área, me perdoe, e monta, você já deve estar até no outro software que eu nem sei, a hora que meu primo me encontra e vê isso na internet, ele vai me cobrar, não é mais esse software não, é o XYZ, pois é, mas eu não conheço essas paradas. Eu sei que ele faz isso, como você, e ele monta simulações, e aí a pessoa escolhe, dá palpites. Nesse sentido, eu acho que não há grande problema você, como perito em design, dentro de algumas perspectivas que foram canonizadas por convenção histórica, dizer isso é mais de bom gosto, isso não tanto. Isso é uma discussão estética fantástica que foge ao nosso tema, mas é assim na prática que eu imagino que aconteça, porque eu já vi em alguns momentos vários profissionais dando o mesmo famoso pitaco, olha, nem tanto, não, isso aí não vai dar certo, isso aí fica bom, assim fica mais claro. Agora a última questão que você coloca é uma questão demasiado densa e me faz lembrar Santo Agostinho, né? O que é o futuro, me lembra a pergunta, o que é o tempo, e aí ele escreve, eu sei até você me perguntar. Quando você me pergunta, eu já não sei mais, é a brincadeira que Santo Agostinho fazia lá no início da Idade Média. Mas em relação ao futuro, nós humanos chamamos de futuro a um conjunto de expectativas, sim, que nós temos. Nós temos expectativas. O jovem cantor, quando deixou o show com a sua jovem namorada e vinha e retornava aqui para a capital do estado de Goiás, ele tinha expectativas de continuar sua carreira, constituir família, enfim. Ele tinha uma série de expectativas. O futuro dele era o conjunto dessas expectativas. Nossas expectativas esbarram. Nossas tentativas de previsão e de construção de futuro, frente ao que o Will muito bem definiu como imprevisível, como infinito, esbarra exatamente em obstáculos. Nós queremos continuar vivendo, nós queremos continuar, se formos cantores cantando, designers de interiores compondo belos lugares, se formos advogados protegendo os direitos dos nossos clientes e lutando pelo Estado, chamado Estado de Direito Democrático, seja em que área for, nós queremos continuar. Mas aí nós esbarramos no fato que somos seres finitos nessa nossa circunstância aqui presente, em que pese as tradições espirituais, as religiões dizerem no ao de lá, né, no mais além, ou seja lá o que for, o transcendente, o que for, nós nessa nossa condição aqui, nós terminamos, nós nos tornamos liquidados, nós somos liquidados por vários fatores. E o nosso futuro, portanto, ele é limitado por nossas circunstâncias. O nosso eu quero esbarra em possibilidades, o quanto podemos. O eu quero sempre esbarrará no quanto podemos efetivamente fazer. Agora, o que é o futuro num tempo cósmico, ou ontológico, ou talvez metafísico, que é o que a sua pergunta mais provoca, isso ainda é tema para muitos e muitos cafés filosóficos. E, como o Will brincou aqui, para o futuro. Eu agradeço as perguntas, muito importantes, e só gostaria de terminar colocando uma última questão que o Yuri deixou muito claro e eu não quero perdê-la. Querido Yuri,
Todos os partidos políticos, eu penso, especialmente os mais à esquerda, hoje têm um desafio. Já que você fez um manifesto, permita-me fazer um rápido. Eu penso que os partidos mais à esquerda no Brasil estão cometendo um crime grave. Eles não estão entendendo o que está acontecendo e há uma direita que não é democrática tomando força. Esquerda não democrática ou direita não democrática são os nossos inimigos número 1. Direita democrática e esquerda democrática não tem problema. E a direita democrática e a esquerda democrática, em que pesa um e o outro ficar brigando que quem é dono da democracia é X ou Y. Agora, direita não democrática e esquerda não democrática é problema. No Brasil está crescendo uma direita não democrática. E aí você, como um futuro presidente de um partido tão importante quanto o PDT, fique atento com seus companheiros para mobilizar aí o PT, o PSDB e outros a entenderem isso. Porque qualquer que seja o fascismo que o professor Will Boyer tão bem abordou aqui, é sempre o nosso inimigo mais perigoso e ele está à nossa espreita. Professor, concordo plenamente com o que você disse. Eu vou até levar o que o senhor falou com os companheiros do meu partido. Eu vou até mais. Eu acho que nós estamos nos equivocando muito, porque nós recebemos dinheiro público e não sabemos trabalhar de forma correta. E só que um esclarecimento. Não tenho nada contra o cantor, respeito o conjunto da família, mas eu acho que o papel da imprensa era trabalhar de forma responsável a questão do acidente, até porque o grande problema é que a gente muita gente fala que a educação custa muito e não pode colocar onde vai já ver a educação. Olha o resultado dele. Queridos, eu agradeço sem conseguir retribuir, o que ultrapassa em palavras, não em significado, pelos sentimentos que vivo. E é gratidão pelo encontro. O encontro é o que ultrapassa a parte que se dispõe quando vai além de si mesmo. O encontro é o que nos transforma mais do que individuais em o que não sabemos, mas é plural em cada um. Depois do encontro, nós somos maiores do que sabemos nominar, mas de alguma forma sentimos. E eu dou a isso o nome de gratidão. Obrigado a vocês por isso. Deixo com o querido Weber, professor Weber Lima, suas palavras de conclusão deste nosso encontro, para que o futuro nos convide de novo a sermos juntos. São palavras de saudoso futuro, né? Saudade do futuro. Seja o que for o futuro, fica aqui já a saudade desse encontro, desse momento, de termos de alguma forma celebrado algumas inquietudes. E aí a celebração pode ser uma festa, mas também pode ser, como nós tentamos fazer, algumas provocações, ou seja, pensarmos um pouco, sentirmos muito o que está acontecendo. Eu gostaria de encerrar apenas dizendo o seguinte: seja o que for a pós-modernidade, nós não devemos deixar jamais, isso eu entendo assim, morrer em nós aquela luta que chamou-se, ou foi chamada, de iluminismo. A luz em nós é a nossa capacidade de nos esforçarmos para vencer em nós mesmos as nossas próprias trevas da ignorância. E hoje nós estamos vivendo uma era estranha em que parece que de novo essas trevas nos assombram e nos ameaçam. Por todos os lados, pessoas gritam pedindo ditadura, retorno de ditaduras, dizendo que leis que protegem as mulheres não devem existir, que leis que protegem as minorias são ditadura das minorias. Eu pergunto-me o que é uma ditadura de uma minoria, se minoria é aquilo exatamente que não tem poder, né? Por definição. Então eu deixo essa reflexão, que nós não deixemos morrer em nós o espírito das luzes,
e quiçá a gente assista, para além da pós-modernidade, um novo iluminismo. Claro que não equivocado, querendo negar em nós nossas paixões, nossas emoções, achando que um algoritmo resolva tudo, que isso é bobo. Mas para além disso, nós não deixemos morrer a nossa capacidade de pensar juntos, sentirmos juntos, comungarmos e vencermos em nós mesmos esses espíritos sombrios que parecem que desde a origem da humanidade carregamos em nós mesmos. Uma boa noite, muito obrigado. 28 de junho, Café Filosófico, Bauman e a Modernidade Líquida. O amor diluído em fragilidades de açúcar. Grato a vocês.